Vira o celular, então não vou virar. É, eu tô com ele em pé agora. Pronto, tá, tá. Obrigada. Deixa eu desligar esse. Boa noite a todos. Na alegria de podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, nossa tarefa de pais, de educadores, de amigos, de tios de crianças, de avós de crianças, vamos conversar, mas iniciaremos com uma prece de gratidão a Deus, gratidão a Jesus e a Kardec por podermos nos reunir nesta pandemia, nessa aprendizagem de utilização da modernidade, e vamos elevar nosso pensamento. Quem se sentir à vontade, fecha os olhos. E vamos falar com nosso Pai, nosso Criador, Deus. Deus, obrigada, gratidão por termos os recursos de conversarmos virtualmente. Pai querido, amparai-nos nesta noite de esclarecimento, que vossos mensageiros nos envolvam, trazendo as lições necessárias para aos poucos construirmos o mundo de paz e regeneração. Jesus, obrigada, Kardec e todos que trabalham em nome da divulgação dessa verdade libertadora, o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, assim seja. E uma das formas de nos livrarmos dos males, dos problemas de um mundo em desenvolvimento, é exatamente compreendermos o trabalho de Jesus de Nazaré e de todos aqueles que ele enviou, porque 800 anos antes da sua vinda, ele já enviou para preparar a terra os sacerdotes druidas entre o povo celta. E esses sacerdotes, diz Kardec, comparando o druidismo e o espiritismo, já trazem a mesma verdade, que nos liberta dos nossos maiores perturbadores, que somos nós mesmos. E como podemos preparar um mundo novo quando o nosso mundo está com tantos probleminhas, corrupção, visão materialista, mesmo naqueles que têm rótulo religioso, esquecimento da finalidade da vida? E como auxiliar a geração nova que veio à Terra exatamente para mudar os rumos do nosso planeta, tão castigado por nossa ambição, nosso egoísmo, nosso orgulho? Está claro, Jesus não disse: deixai vir a mim as criancinhas. Necessário é que as crianças sejam educadas à luz dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Necessário é que compreendamos, os evangelizadores, primeiro as necessidades da criança. É claro que temos uma assessoria da espiritualidade superior, mas quando não há gravação no cérebro do corpo físico, só indivíduos especiais conseguem captar esta verdade que nos ilumina. Então, vamos primeiro compreender o que é a criança. A criança vive há séculos, nascendo, como diz Kardec, morrendo, renascendo e progredindo sempre. A criança tem dentro dela vários conhecimentos bons e necessidades e desejos inadequados que muitas vezes desenvolveu em outra encarnação. Mas na misericórdia de Deus, a cada encarnação ela veste a roupagem da inocência.
Deus misericordioso criou tudo bem feito, que depois de nos analisarmos após o nosso desencarne, no mundo espiritual, sempre que temos possibilidade de entendimento, somos, como diz o livro dos Espíritos, preparados para a vitória. Mas o que é necessário para que essa vitória se realize? Educação, disciplina, amor dos pais, carinho e, sobretudo, educação moral. Herculano, no livro Introdução à Filosofia Espírita, nos fala na vinda do reencarnante. Vem preparado para a vitória. Vem esperando encontrar pais maravilhosos, um mundo novo. Mas quando ele vem, é assim que a família deve tratá-lo. Ele deve ser envolvido por amor, compreensão, disciplina. Um educador querido, Winnicott, diz: ele já deve aprender até esperar a hora da mamadeira. Uma mãe suficientemente boa, diz Winnicott, vai apresentando a realidade à criança. Ah, mas ele veio do século, sim, mas ele assume a roupa da inocência. Quando renascemos, somos realmente crianças. E o nosso cérebro vai recebendo aos poucos as informações necessárias, na medida em que nos desenvolvemos. Mas, em geral, as informações dadas na escola, no lar, são apenas em relação a ser competitivo, vencer na vida, ganhar muito dinheiro. Informações ligadas só à matéria. Informações ilusórias, informações que, se não desenvolverem o amor ao próximo, o respeito ao seu corpo físico, o respeito ao próximo, não vão permitir a vitória para a qual fomos preparados. E o querido Freud, que é materialista, mas que teve uma visão maravilhosa em relação à energia sexual, só que ele exagerou um pouco. Essa energia não é só em relação às expressões da sexualidade da Terra. Essa energia existe em todo o universo e na Terra possibilita amizade, amor de pais e filhos, sublimação em obras de arte. Tem que ser iluminada pela razão. E nossas crianças têm que, desde cedo, o mais cedo possível, já no ventre da mãe, participando, se espíritas somos, do Evangelho no lar, indispensável ao casal e à família. Quando temos filhos, somos responsáveis pelos filhos que conquistamos, diz a pequena raposa ao pequeno príncipe. E já bebezinho, eles podem ficar, depois do banho, de alimentado, escolhendo a hora própria, ali junto conosco, no carrinho, ou no colo de alguém que queira carregá-los, uma avó, no Evangelho no lar, que tem que ser rápido com crianças pequenas. Tem um amigo em Marília, ele faz o evangelho lindo, sempre que eu posso eu participo. Ele faz um evangelho belíssimo, a prece inicial, uma história, no caso de nós adultos, uma história do livro Coragem, do próprio evangelho. Cada um põe, estamos agora no mundo virtual, um copinho com água. Depois vem um trecho de um livro bom, e depois o encerramento, pedindo por todos os que sofrem nessa hora de pandemia, pelos que estão doentes, pelos que desencarnam e pelos que não simpatizam conosco. Por aqueles que até julgam nos odiar, mas que não conseguem se desligar de nós, porque é um amor-ódio. E compreendendo, eles compreendem também que viemos à Terra para crescer, que o ódio destrói o corpo físico e nossas possibilidades espirituais. Então eles passam a participar das reuniões ou recebem mães e pais desencarnados que os amam, que os conduzem aos hospitais. O Evangelho no lar é uma luz que se acende no lar.
Quando a criança cresce, vamos ver na casa que frequentamos, olha, é orador espírita e daí? Precisa de tratamento. Frequentar perseverantemente a casa espírita. O irmão Jacó, no livro Voltei, nos explica que só fazer palestra não dá luz alguma. É preciso trabalhar num trabalho voluntário e realizarmos o nosso tratamento espiritual através dos ensinamentos de Jesus e da cúpula protetora, diríamos alegoricamente, da casa espírita. Perseverantemente, até o nosso desencarne, escolhe-se ou é indicado para um trabalho na casa espírita. Eu escolhi, agora eu estou na casa André Luiz, que é perto da minha casa, amo esta casa, vou desencarnar lá, é claro. E escolhi o trabalho mediúnico também, além das palestras, nos tratamentos, eu vou me tratar no trabalho mediúnico, orientando os espíritos, mas na realidade sendo orientada, porque todos somos alunos no planeta Terra. E então somos jovens ou idosos, avós, recebemos um reencarnante em casa, vamos educá-lo. Ele não é um brinquedo, ele não veio à Terra apenas para ser mimado e feliz. Ele veio para ser muito amado, mas também para ser bem educado. Deve participar do Evangelho no lar, deve toda noite antes de dormir uma prece rápida, se não enjoa, cansa, e ao acordar ensinar, agradeça a Deus. Os Vedas já diziam, agradecer a Deus estabelece uma ligação com a espiritualidade superior. Como não agradecer a Deus, a Jesus, aos parentes, falando a todos que me antecederam, a todos os meus parentes que vieram antes de mim. Depois, verificar uma casa espírita com a qual afinamos, já devemos ter a nossa, mas caso não tenha, pelos filhos, ainda que não tenha desenvolvido tanto a fé raciocinada, vai lá que se desenvolve, melhora. A família toda fica melhor, mais iluminada e com mais possibilidade de vitórias espirituais. E como falar os espíritos a Kardec? Até as necessidades materiais, um emprego, porque felicidade, diz o Livro dos Espíritos, é ter o necessário e consciência tranquila. Essa é a preparação indispensável para os nossos reencarnantes. Consciência tranquila e uma profissão. Já a Bíblia diz às mães, Bíblia na tradução católica, na tradução de Almeida e Figueiredo, mãe, dê uma profissão ao seu filho, ensine um trabalho, para que você depois não chore ao vê-lo se transformado num ladrão. É preciso também tratar de uma profissão, mas o primordial antes, diz até Daniel Goleman, que não fala em religião. Ele diz assim, é preciso, antes de tudo, desenvolver o equilíbrio emocional, porque de nada vale um gênio se atormentado por problemas emocionais. O lindo, querido pintor Van Gogh, que talvez fosse médium, passou uma vida atormentado e depois se suicidou. Bom, graças a Deus, foi logo recolhido pela bondade do seu coração. Mas ele não se encontrava, não encontrava lugar. Ele tinha uma angústia, devia atrair pela própria angústia outros angustiados e não conseguiu realizar tudo aquilo que queria, mas nos iluminou com seus quadros que até hoje nos encantam. Teve um anjo da guarda desencarnado e um encarnado, seu irmão Theo. Nossas crianças vieram atravessando fases em que encontraram pessoas que os amaram muito, atravessando uma afetividade dolorosa, como diz Cajazeiras no seu livro sobre o perdão, que é indispensável. Então trazem consigo, todos nós trazemos, sombras e luzes. É necessário trabalharmos no sentido de desenvolver sombras, porque às vezes
por ideias indefinidas. O inconsciente, como diz o materialista Freud, é riquíssimo, só que ele não sabe explicar de onde vem a riqueza do inconsciente. Diolindo Amorim fala, porque colocamos através das várias encarnações nosso conhecimento. Mas temos sombras e luzes. Temos que trabalhar as luzes e afastar as sombras. E a única forma é, diz o Dr. Roberto Calil e Dr. Álvaro Avezum, dois cardiologistas famosos, desenvolver a espiritualidade, que eles encarnam como fazer o bem, perdoar, como disse Jesus, não 7, mas 70 vezes 7, amar ao próximo como a si mesmo e compreender o sentido da vida. Por que eu estou na Terra? Será que para viver, como disse Simone de Beauvoir, a materialista, viver, amar poesia, ter amigos e depois morrer e tudo acabar? Será, como diz Sartre, o materialista, que eu sou uma paixão inútil, não presto para nada, vou viver e acabo e eu também me acabo? Não, isso traz desânimo. E hoje é tão grande o número de depressões, porque por vários fatores houve um afastar-se da espiritualidade. E o coração, diz o querido psicanalista Jung, fica vazio, seco, agoniado. Medo da vida, medo da morte, medo dos amigos. Na escola é uma criança que já chega amedrontada e que é, às vezes, vítima de bullying. Orientar, falar com a coordenadora para orientar as crianças no sentido de respeitar as diferenças individuais. Preconceito estéril é terrível. Indisciplina é outra coisa. Querer a disciplina não é preconceito, é civilização. É desenvolvimento de uma civilização com muita dor e muita alegria, aprendendo aos poucos que é preciso respeitar o próximo como a nós mesmos. E é esse equilíbrio emocional que Daniel Goleman quer, que os médicos querem, que os oftalmos querem, que os especialistas querem, porque sem esse equilíbrio emocional, o indivíduo pode entrar em muitos problemas, pode encontrar um drogado e caminhar. Tem o caso de Christina F. Keller, uma alemãzinha, 13 anos é o nome do livro, 13 anos, drogada, prostituída, que ela... O pai e a mãe se separaram e separaram as irmãs. Olha que inteligência rara. Uma menina ficou com o pai e outra ficou com a mãe. E ela se sentia sozinha. A mãe trabalhava o dia inteiro para ter uma casa linda. O pai também. A irmã estava lá longe. Ela andava o dia inteiro no condomínio. Até que de tanto andar começaram a prestar atenção na menina, sozinha, triste, e um grupo de drogados se aproximou. É claro que ela tinha uma tendência. É claro que se ela tivesse sido bem preparada pelos pais, ela não entraria nessa. Mas ela estava agoniada, solitária, não orava, não tinha religião. O mundo para ela era uma grande interrogação. De repente ela julgou que achou amigos. E fez amizades com eles e, é claro, entrou nas drogas. E acho que é na revista Veja que ela agora já deve ter até desencarnado e está bem velhinha. Ela parecia mais ou menos como um robô. As drogas haviam lesado seu cérebro do corpo físico. A angústia de não ter alguém ao seu lado, a falta de diálogo, a solidão arrastaram a menina, inteligente para um futuro sombrio, o mundo das drogas. Mas tomara que ela consiga sair. E é através do nosso esforço, dando aos nossos filhos a melhor alimentação espiritual, não nos esquecendo que eles trazem no inconsciente sombras e luzes, e que educação é desenvolver luzes e extinguir sombras, que educação é conscientizá-los que ele se age através de um corpo magnífico de carne.
um instrumento de trabalho que tem que ser respeitado, tratado e cuidado. Muito mais cuidado do que qualquer carro e qualquer computador. Mas que ele é mais do que isso, que ele é um corpo de energias que envolve uma luz, uma centelha etérea que somos nós, pensamento e vontade, inteligências e morais do universo. É claro que vamos dando aos poucos. Eu trabalhei vida profissional 16 anos, com crianças com dificuldades várias, na Associação de Assistência à Criança Deficiente. E lá eu não ia falar em religião, não pedi, nem me deram permissão e não era o lugar. Então, o que eu fazia? Antes do tratamento na psicopedagogia, fazia a criança ou adolescente se ligar às luzes do universo, ao cósmico. E hoje é mais fácil, tem filmes mostrando o universo maravilhoso, cheio de luzes. Fala sobre o buraco negro que contém energia que depois devolve, enriquece e devolve. É a esse aspecto acima dos desvalores, das doenças de uma sociedade, doenças que vão se curar, que nós somos convidados a também auxiliarmos essa sociedade a compreenderem que não somos corpos de carne, que não somos indivíduos sexualmente máquinas que podem se desequilibrar, que entendemos a importância do sexo, trabalhado à luz da razão e da disciplina, que o nosso corpo é um instrumento precioso que não conseguimos comprar em lugar algum, que Deus nos concedeu a inteligência suprema do universo para nos desenvolvermos, até nos transformarmos em espíritos puros. Ah, será que essas crianças compreendem? Meninos, eu tenho 79 anos, mas o que eu aprendi, que fixei intensamente, era o que eu ouvia nas palavras certas, histórias certas, que foram se gravando. Tudo que aprendemos, Piaget fala, do zero, e os neurologistas confirmam, do 0 aos 9 anos, temos mais facilidade em aprender. O nosso cérebro vai permitindo a gravação das lições que nos são dadas. Se ultrapassamos essa fase, continuamos a aprender, mas com muita dificuldade. Uma senhora, eu esqueci o nome dela, tenho que me lembrar, uma médica, muita gente deve saber. A história dela apareceu várias vezes, de tão linda. Uma médica que aos 100 anos, lúcida, continuava a participar de todos os congressos de medicina. E ela dizia, meu cérebro está lúcido, porque eu estimulei meus neurônios e eles não morreram. E é o que é o necessário. Do 0 aos 9 anos, há uma grande possibilidade de aprendizagem. Depois, na adolescência, uma poda. Mas o que aprendeu está gravado e possibilidades de outra aprendizagem. Então, do 0 aos 9 anos, um trabalho que os pais têm que realizar. A família não pode ficar toda, quando se encontram depois das aulas do trabalho, mergulhada no celular. Ou em novelas ridículas que ensinam indisciplina, escravidão ao corpo físico, escravidão aos bens da terra. E um escravo não pode ser feliz. É necessário ensinarmos a dilatar, pelo menos hoje, na ciência, a parapsicologia, o estudo do cosmos, a visão da Terra, da nossa pequena Terra, um pontinho minúsculo, num raio de luz, como se o convite fosse, olha, vocês estão mergulhados na luz, e Jesus, o mestre dos mestres, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra, e vamos salgá-la. Uma vida, no máximo 100 anos, mas não temos só uma vida.
temos vidas e vidas, ou como diz o Dr. Brian, psiquiatra americano que não é espírita, trabalha e mora nos Estados Unidos, e tratando de uma moça, ele mergulhou no útero da mãe, depois ultrapassou e descobriu várias encarnações dessa moça que falava várias línguas, ele gravava, depois ia aos especialistas e traduzia. Curou a moça, mas o mais importante, materialista, ele virou reencarnacionista. Não fomos nós que inventamos a reencarnação. Egípcios acreditam e acreditaram sempre, indianos, judeus, que faziam um pouco de confusão com ressurreição. A reencarnação, povos primitivos, quando o bebê está maiorzinho, levam para o bebê olhar o que pertencer aos parentes que desencarnaram, e conforme o bebezinho já maiorzinho vai escolhendo os objetos, eles falam, deve ser fulano, deve ser, depois eles vão analisando se é ou não. O Dr. Brian diz, acredito em reencarnação, tive a prova da reencarnação. Não é espírita, ele não precisa ser, ele trabalha para o bem do próximo, mas ser espírita é a fonte de água viva prometida por Jesus de Nazaré. É o consolador prometido, é a verdade libertadora. Mas ninguém é obrigada, tem católicos maravilhosos, protestantes maravilhosos. É preciso educar um homem do bem. Mas se há o Consolador prometido, que apresenta, como apresentou a doutrina secreta, vinha com esse nome, doutrina secreta, apresentando a mesma verdade que o Espiritismo agora apresenta com mais propriedade, porque a ciência, com a célula-tronco, com a visão do universo, com as várias moradas da casa do Pai, com a possibilidade de analisarmos melhor a Lua, os planetas, a ciência dilatou com a compreensão da força do pensamento, provada pela parapsicologia, já fora explicada com propriedade por Jesus de Nazaré. A verdade brota, aparece, floresce, dá frutos e flores, e vai surgir, e já está surgindo, uma geração mais risonha, mais feliz, que tem que ser estimulada na família, que tem que frequentar a evangelização da casa espírita, porque só Jesus consegue nos dar esta visão maravilhosa, atingindo o nosso coração, os nossos sentimentos e a nossa razão, falando alto e apresentando a fé raciocinada que Kardec apresenta também, ele, que era um dos maiores educadores da Europa, que causou rejeição, ele sofreu rejeição quando, já com mais de 50 anos, teve institutos que ajudavam crianças, livros adotados pela Universidade de França, mas quando ele, a esposa Amélie Gabrielle Boudet, ele formado com Pestalozzi, o maior educador da Europa, ela tendo estudado, fez normal, faculdade de artes em Paris, os dois se encontraram e casaram, e cuidavam de crianças com dificuldade de entendimento, de aprendizagem. E quando encontraram o Espiritismo, eles trabalharam pela divulgação dessa doutrina maravilhosa, e Kardec escreve livros facílimos para adultos. Eu já lia na adolescência, mas meu pai e minha mãe me explicavam, e meu avô materno, que também era espírita e morava conosco. Isto grava, acompanha. Às vezes, alguns adolescentes até se afastam um pouco na faculdade. Têm ideias novas, querem ser diferentes, mas, em geral, retornam na idade adulta ou na hora de algum problema e agradecem o que aprenderam. Esta é a finalidade da vida. Não ficarmos bitolados olhando o barro da terra e falando como uma grande poetisa materialista falava: humanidade, não direi progrida, digo morra, porque a vida na terra não vale nada. O que é isso? Que revolta!
Precisava de um psiquiatra, de antidepressivo, de tratamento de desobsessão, porque é duro viver com o coração desse jeito. E o querido Jean Paul Sartre, um homem bom, ajudava o próximo, mas era materialista, ele não conseguia, ele tinha até um negócio estranho, uma anterioridade antes de vir à Terra pela necessidade de comunicação, nós seríamos como um ovo fechado. Eu falo, meu Deus, será que ele estava no umbral? Mas não, ele era bom, tadinho, só era materialista. Quando ele foi envelhecendo, ele entrou em depressão. Ele não se conformava, porque ele dizia, pronto, eu sou uma paixão inútil. De que vale o que eu fiz? Eu vou morrer, acaba tudo, eu deixo de existir. Ficou quase louco. Então é necessário essa visão num contínuo. E se não houvesse reencarnação, Deus teria cometido injustiça, teria criado uns filhos lá no horizonte primitivo, pouco mais que um macaco, e depois criaria um Einstein, e depois criaria filósofos como Leibniz, e outros viriam com problemas intelectuais. Qual é a lei? Quem é o privilegiado e quem é o perseguido? O que teria feito de errado se foi criado daquele jeito? A reencarnação é a chave do progresso e a chave do desenvolvimento da consciência. Construímos o nosso destino. Auxiliamos ou não o planeta Terra. Somos fontes de luzes ou fontes escuras de sombra. E a parapsicologia para aqueles que não são espíritas vai dar esta visão melhor do universo. Por exemplo, Kardec apresenta o perispírito, o corpo energético que não foi invenção nossa. Os egípcios falavam no Ka. Paulo de Tarso falou no corpo espiritual. Semeia-se o corpo animal, diz Paulo, seja morte, ressurge o corpo espiritual. Os Caiapós, explica Lukács no livro Mito e Vida dos Caiapós. Os Caiapós já falavam numa tribo do céu e uma tribo na terra. A tribo do céu caía na terra quando ia procurar um tatu. Mas de vez em quando um vento forte levava alguém da tribo da terra para o céu. Morte, aproveitar a reencarnação e volta para o mundo espiritual. A verdade vem dos séculos, mas estava na mão dos iniciados, fechadas nos templos de pedra, nas cavernas, como explica Leon Denis no livro Depois da Morte. Jesus arrombou as janelas e as portas, entregou a verdade a todos, mas não estávamos aptos. É como diz a alegoria da caverna de Platão. Se passamos várias encarnações fechados na caverna da nossa ignorância, com as costas dadas para a luz, é necessário uma aprendizagem para que a luz não ofusque as nossas vistas. Essa aprendizagem chamou ciência secreta. Essa aprendizagem chama espiritismo. Essa aprendizagem surge também na parapsicologia, que não quer se misturar do espiritismo. Alguns parapsicólogos dizem que o espiritismo antecipou, e estuda em Kirov, na Rússia, o grande racionalista francês Kardec, Allan Kardec. Tem o livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, que traz as experiências parapsicológicas através do testemunho de duas americanas. Quem cria a parapsicologia é Joseph Heine, com McDougall. E Joseph Heine diz, a mente não é física, é extrafísica. É o mundo que temos que apresentar para os nossos adolescentes. Na infância, os ensinamentos não precisa dar religião. Na infância, nós, no nosso lar, damos a nossa religião. Nas escolas, apresentar verdadeiros heróis. Não os violentos, mas os bons, os que inventaram alguma coisa positiva. Pasteur, o pensamento de Sócrates, de Platão, de Leibniz, na linguagem das crianças. As crianças de hoje são super inteligentes.
Nossa, eu fico encantada. Às vezes eu fico com a boca aberta, vendo meus netos agora já adolescentes e outros adultos. Mas a cada geração, os indivíduos ficam mais preparados. Porém, se não houver estimulação, não há possibilidade de gravação ou grava com muita dificuldade nos neurônios do corpo físico. O cérebro nosso, quando reencarnamos, é como uma fita virgem. E aos poucos os pais, a escola vão gravando, gravando. E se há uma preparação correta, a criança, se esforçar também, tem livre-arbítrio, mas ela grava e aquilo fica no inconsciente, já ajudando, ainda que mais tarde ela se deixe, como aquela menina, mas a menina não teve apoio, Christiana F. Keller, se envolver problemas vários. Que façamos a nossa parte, que utilizemos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E Jesus, como diz Augusto Cury, que era materialista, conheceu Jesus, é seguidor de Jesus. Gandhi dizia que ele seguia Jesus, mas que não se dizia cristão, porque os cristãos, em nome de Jesus, fizeram guerras santas, torturas. Jesus não teve culpa, então vamos ser seguidores de Jesus. Mas, como Jesus enviou Kardec para trazer novamente a verdade, vamos aprender também com Kardec, lendo mais tarde para os nossos filhos na adolescência as experiências de parapsicologia. Que criança, que jovem não se interessa? Olha, inventaram os parapsicólogos uma maquininha que mostra a força do pensamento, acende lâmpadas. Livros Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, livros Canais Ocultos da Mente, de Luisa Heine, mulher de Joseph Heine, que diz, sim, mentes são extrafísicas, como disseram o marido, e com corpo físico ou sem corpo físico, se comunicam com encarnados, gente que está com o corpo físico, e com aqueles que estão sem corpo físico, ou seja, a mediunidade é respeitada pela parapsicologia. É um mundo velho que é um mundo novo, que vem sendo confirmado a cada dia, que é pedido, implorado pelos médicos, pelos especialistas de várias apresentações, para aproveitar, formarmos uma nova geração que não se entregue à corrupção, que como nos mundos mais adiantados, mesmo na Terra, países mais adiantados, os políticos andam de condução, moram num pequeno apartamento, não tem auxílio nada. Eles trabalham ainda nas empresas, no trabalho deles e servem ao povo. Assim que deve ser. Mas estamos num mundo em desenvolvimento. Vamos fazer o possível e impossível por nossas crianças, por nossos jovens, por adultos. Jesus está no centro. Jesus está em nossos corações. Jesus trabalha com uma equipe maravilhosa por cada um de nós. E aprender a fazer uma prece, falar com Jesus, falar com Deus. Como diz um moço bom, cantor, que passou tantas coisas e nunca desanimou. Perdeu 2 mulheres que amava. Roberto Carlos. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Ensinar as crianças. Estamos mergulhados na energia cósmica universal, como explica a pergunta 27 do Livro dos Espíritos em A Gênese e Uranografia. Essa energia está em toda parte. Mergulhados na energia cósmica universal, comunicamos-nos com pensamentos semelhantes aos nossos, consciente ou inconscientemente. Pensamentos positivos nos ligam a pessoas encarnadas ou não. Mentes físicas ou extrafísicas nos ligam a esses que pensam bem, que querem luzes, que se ligam às luzes do universo. Pensando sombras, pensando mal, ficando no celular ou entrando no computador com ruas duvidosas, sem assessoria de um adulto,
A criança pode enfrentar muitos problemas, o adolescente também. Somos responsáveis pelos que conquistamos. Cada criança é um mundo, um universo maravilhoso, que nos encanta quando bebês, mas que exigem que nós nos comportemos como bons jardineiros, dando a eles, através de palavras, exemplos e atos, e diálogo, ocupando o tempo, o melhor que nós temos. Vamos aprender a lidar com as crianças se não soubermos ainda. Tem os livros magníficos de Ana Beatriz Barbosa, não é espírita, mas é ótima psicóloga. Ela tem livros sobre autismo, o mundo singular, sobre psicopatas, livros que nos educam. Vamos estudar, em geral, na Casa Espírita existe palestra aos pais, ajudando os pais a entenderem melhor os filhos. Na casa, o Evangelho no Lar, e tenho certeza, como diz a Bíblia, vocês rirão de felicidade ao ver o comportamento dos seus filhos. E ainda, lembrando um livro indispensável aos pais, As Raízes Neuróticas do Crime. O Dr. Luiz Ângelo Dourado vai trabalhar numa cadeia em Niterói. E lá ele começa a pesquisar qual o problema dos criminosos. E o que o encanta é um adulto, Carlinhos, que fora considerado como retardado. Dr. Luiz Ângelo começa a pesquisar o menino e descobre que ele é inteligente. Qual era o problema de Carlinhos? Menino ainda, criança, bebê, ele ouviu sempre os pais brigando, se agredindo, um querendo matar o outro, a mãe apanhando, tentando bater no pai. E o menino entrou em pânico. Ele ia para a escola em pânico. E qualquer pensamento de desequilíbrio impede a aprendizagem. Ele foi considerado retardado. Nenhuma professora se debruçou sobre aquele menino, pedindo que ele fizesse um desenho, indicando um psicólogo para ajudá-lo e para a mãe uma igreja onde ela pudesse levá-lo dentro da sua religião, ou então que o levasse a uma religião. Não, ele cresceu abandonado. Ele roubava dinheiro da avó, a avó nunca percebeu, era um grupo desorganizado. E aí ele começou a ficar revoltado. Os pais se separaram, a mãe falava mal do pai. Ninguém pode destruir um pai ou uma mãe. Se separam, continue amigos civilizados. Relacionamento profissional. Cale-se, não fale de defeitos. Procure qualidades ou não fale nada. Ensine a orar. Mas os pais de Carlinhos não tinham jeito. Gritavam, brigavam na frente do filho. Resultado, quando ele já era quase adulto, ele ouvia vozes, devia ter ou esquizofrenia ou mediunidade, precisava de um tratamento, ele matou um senhor, porque ele estava tão revoltado com o pai, e primeiro ele já havia casado e tinha um bebê, ele ia matar o bebê com a faca, o obsessor devia estar mandando. Aí ele percebeu, saiu para a rua, um senhor falou, não faça isso, filho. Pronto, ele enfiou a faca, mas foi parar na prisão, parou de agir errado e estava sendo tratado pelo Dr. Luiz Ângelo Dourado. Como seria diferente a história de Carlinhos se os pais se respeitassem, se ele crescesse num lar sem tanta agressividade, se ele encontrasse um bom psicólogo, um bom orientador religioso, considerando o espiritismo, ciência, filosofia e religião, que orientasse esse menino e que orientasse os pais desse menino para que discutissem longe de criança, porque criança e todos nós, adultos e idosos, precisamos ver o lado bom da vida. Adoramos flores, pássaros, músicas boas, bons filmes, boas leituras, e sentimos o valor da casa espírita quando frequentamos a casa espírita e saímos, nos sentimos nas nuvens. Ainda que encontremos algum entratamento na casa espírita, não vamos considerar
o espiritismo culpado para alguém que reage contra o tratamento espírita. Procure uma casa onde tem afinidade, pessoas não tão necessitadas de tratamento. E o Evangelho no Lar. E mais tarde, riremos felizes, de braços dados com nossos filhos, que compreenderão que os verdadeiros valores não estão no poder ilusório da terra, não estão no extrato bancário, que felicidade é um estado de espírito que se desenvolve mais quando amamos ao próximo como a nós mesmos, realizamos um trabalho voluntário, criamos uma família feliz. Este é o sentido da vida, é o convite que a doutrina espírita nos faz. Vamos atendê-lo. Obrigada, queridos. Agora eu, na minha idade, estou perguntando... Não, Amara, obrigada pelos bilhetes, eu vi ao mesmo tempo, não tem sabedoria. Eu repito a doutrina espírita, repito Jesus, repito a parapsicologia. A beleza e a sabedoria está em toda parte. Nós todos estamos de mãos dadas. Vamos formar um círculo de luz, alunos do planeta Terra e mais tarde do mundo de regeneração planeta Terra. O convite nunca foi ao sofrimento, à dor. O convite foi a libertação do nosso maior obsessor, nós mesmos. Obrigada, obrigada a todos que me ouviram, obrigada pela atenção. E agora eu acho que eu tenho que apertar o concluir. Verdade? Eu estou vendo lá de longe 2 rostinhos. Onde está a minha orientadora? A Giane é minha orientadora pelo Maria Amélia. E estou vendo 2 orientadores. Obrigada, queridos. Momentos sublimes, vocês é que me permite. Gratidão a você, Elizabeth, Fernando. São tantos, tantos. Muito obrigada. Foram momentos em que o plano espiritual superior nos envolveu. Obrigada, Lilian. Noite de festa, noite de alegria, e podemos criar em nosso interior este momento único, através da leitura do Evangelho, de livros especiais, do comparecimento à casa espírita e da formação de uma família que também compareça a uma casa religiosa. Obrigada, Nilda, Luciana, Andresa. Nossa, muito queridos, muito obrigada. Boa noite, queridos. Não quero atrapalhar a Maria Amélia. Disciplina, disciplina, disciplina. Que Deus nos abençoe. Sandra, Andresa, muito obrigada.